Valcast, segunda temporada. Estamos aqui para trazer para você os melhores convidados para essa segunda temporada no Valcast. E agora com uma novidade. Temos aqui uma palavra e essa palavra insight. Toda vez que você estiver aqui no nosso Valcast e você sentir aquela intuição, isso eu não sabia, nunca tinham me contado isso, sempre lembrar de algo, você fala, nossa, anota, porque isso é insight. E você aprendeu aonde? No Valcast. Então, para a nossa segunda temporada, nós estamos aqui com uma convidada super, hiper, mega maravilhosa. Vem pra cá, Marliane, da Globaleng. Gente, vamos falar inglês. Val! Tudo Uhul! bem? Sim! Seja Que muito Que bem-vinda. maravilha estar aqui com você. Um prazer enorme estar aqui no Valcast. E eu preciso dizer que eu adorei essa palavra porque ela é em inglês e tem tudo a ver com a Globaleng. Insight. Uau! Maravilhoso! Adorei esse insight que você acabou de trazer para as pessoas. Olha que legal, porque na nossa segunda temporada, eu venho falando que fizemos uma primeira temporada, foi maravilhoso, gratidão a cada convidado que aqui passou, e agora nós nessa segunda temporada, ela tá assim fervendo, porque o tempo todo eu estava sentindo que tinha que entrar uma palavra, e aí veio como um insight, né, essa Nossa, palavra. que maravilhoso, Val, E amei. e receber você hoje aqui, Marli, posso chamar de Marli? Claro! E receber você hoje aqui da Globaleng, fico muito feliz, porque inglês é interessante, porque parece que é algo que é longe. Só que quando você está com alguém que fala inglês fluentemente perto de você, igual a Marli fala, e eu tive a oportunidade de estar com ela mais de perto, eu comecei a ver que o inglês é algo que é possível, é para qualquer pessoa que decida. E eu estou muito feliz que você e a empresa, a Thaís, né, esteja aqui Sim. conosco nesse Valcast. E eu tô amando que agora você está falando Valcast, porque Val, eu acho super válido, né, esse momento para a gente bater esse papo, porque, como você falou, às vezes as pessoas, principalmente os adultos, eles acham que: "Ah, não tenho mais como aprender, já passou o meu tempo", né, é algo que está longe de mim, mas o que você falou é perfeito, porque não está. E é possível, e é algo que não dói, Val. As pessoas às vezes pensam que dói, mas não dói. E assim, eu estava falando do Valcast, porque em português nós costumamos, o português é uma língua de muitas vogais. E a gente não tem muitas palavras que terminam em consoante. Então nós colocamos a vogal quando nós falamos inglês. Em vez de dizer internet, nós falamos internet. Em vez de falar podcast, nós falamos Quer? podcast, né? Enfim, Uau! isso é nosso, né? É porque nós trazemos para a língua portuguesa. E aí, quando eu vou ensinar inglês para os alunos, eu digo: olha, vamos tirar as vogais, podcast, internet, né? Eu tô Porque muito feliz, menina. Deixa eu te falar, para a gente iniciar aqui, a gente tem essa frase, que é do Valcast, que é: "Quem é você, Marliane, quando ninguém tá vendo?". Quando você não tem que ser professora de português, quando você não tem que ficar pensando na língua inglesa, quem é você quando ninguém tá vendo e você está sozinha, despida, sozinha? eu, Val, sou uma sonhadora. Eu posso dizer isso. A Thaís, né? Você falou nela, a Thaís diz assim: você é muito pisciana, Marli. Porque
a Thaís é ligada nessas coisas e ela sabe as características dos signos, né. E eu sou realmente uma pessoa que eu sonho muito, e eu sonho muito acordada. Aquela pessoa que fica ali idealizando e tudo. Mas, o que eu acho legal, Val, é que a Globaleng, ela é um sonho meu, um desses sonhos, entende. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito e eu sonho muito, eh, coisas boas para outras pessoas, envolvendo pessoas que eu gosto. E quando em 2016 eu decidi colocar isso em prática, esse sonho, um sonho de levar o estudo da língua inglesa, levar a língua inglesa, para os adultos com uma metodologia que fosse realmente feita e pensada para eles, eu sofri muito, porque isso era um sonho e era algo que estava distante na época. Por quê? Porque era algo que, como eu vou fazer isso? Eu não tinha dinheiro, eu tinha uma ideia, eu tinha aquele sonho de eu vou fazer diferente, porque eu acho que os adultos brasileiros eles merecem inglês voltado para eles, e não um inglês totalmente adaptado, como é o ensino tradicional, cheio de gramática. O adulto ele não tem tempo para isso. E eu via os meus alunos adultos em outras escolas desistindo, e eu sempre me preocupava de perguntar o porquê. E eles diziam: "Teacher, eu não tenho tempo. Esse tempo ele passou para mim. Eu não consigo aprender essa língua. Eu não falo e eu preciso falar. Então, assim, eu estou desistindo". E eu acho que essa Marliane que sonha, hoje eu até disse para Thaís que, graças a ela, quando eu decidi chamá-la para sonhar comigo e a gente tá tornando isso realidade, eu disse para ela que nem nos meus melhores sonhos eu pensava que a Globaleng estaria como ela tá. Val, a Hum. gente tem uma plataforma de estudos para os nossos alunos. Nos meus melhores sonhos eu não sonhava isso, entende? Eu sou assim, e eu sonho com os meus alunos, com os adultos falando inglês, porque eu sei que falar inglês transforma a vida e a forma, que as pessoas enxergam o mundo. Uau! Marli sonhadora. Sou. Uau! Mas agora eu tô colocando em prática os meus sonhos, Val, porque eu acho que é importante que a gente não fique só no mundo da fantasia, né. Sim, sim, sim. Eu fico pensando assim, porque o inglês, quando a gente teve o primeiro contato, né, que você fala assim: "Ai, uma escola de inglês, tal", e aí você se porta, fala tão bem português, coloca todas as falas, né, os pingos nos is, e fala o inglês fluentemente, isso daqui faz com que o outro que está próximo, ele consiga também sonhar. Ele consiga também achar que ele pode tornar aquilo que era um sonho, que antes ele achava que era distante, ele pode trazer para sonhar para a realidade dele. Como que você encara isso no dia a dia, hoje você tendo essa escola, você estando lá à frente, e quando essas pessoas chegam, que tipo de histórias, que você já aconteceu, que você pode trazer hoje aqui de sucesso, de alguém que você diz assim: "Olha, fulano entrou assim e tal, e hoje ele fala, tá fora do país", ou então como você vai sortear aqui para a gente, vai trazer, nós vamos ganhar, gente, já estou sabendo que vamos ganhar um curso para que você, quando for viajar, você consiga se comunicar. A gente está muito feliz, esse Valcast tá ficando muito top. Val, olha, eu tenho tantas histórias, e é isso que me faz ter a certeza que o nosso trabalho de levar o idioma, para outras pessoas, a gente transforma a vida dessas pessoas, a gente ajuda nessa transformação. E como a gente está falando de viagem, eu quero trazer aqui uma das primeiras alunas que a gente teve,
E ela chegou, com a seguinte fala: será que você consegue ensinar uma pessoa que é travada e que já tentou aprender inglês diversas vezes, mas nunca conseguiu? E aí eu falei: "Olha, eu tenho certeza que você consegue", porque eu falei: "Você é uma juíza", ela juíza de direito, juíza de direito, e eu falei: "Você é uma juíza, você conseguiu passar em um concurso para juiz que é muito difícil". Ela: "É, mas o inglês eu já tentei e essa língua não é para mim". Eu disse para ela: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma aula e essa aula vai ser gratuita, é uma aula para você experimentar. Depois dessa aula, a gente conversa. E aí você me fala o que que você achou, a forma que a metodologia que você vai ser ensinada, e a gente aí você decide se a gente começa. Pode ser? Pode ser. Bem, ela aí eu fiz todo um diagnóstico dela, porque é isso que a gente faz na Globaleng, e ela disse: "Eu quero aprender, porque daqui 4 meses eu vou fazer uma viagem para a Europa. Eu vou com meu marido e o meu marido, ele fala inglês, só que eu estou cansada de ir em viagens internacionais com ele e eu não entender nada e totalmente dependente. Ele não tem paciência de entrar numa loja para fazer compras comigo. E eu quero entrar, eu quero olhar as coisas. Eu vou estar na Europa, eu vou para Paris, eu quero entrar nas lojas e eu quero ser independente. Então, eu decidi que eu vou fazer mais uma tentativa com o inglês. Eu falei: "Ok". E aí eu peguei todo o roteiro da viagem dela, quando que ela ia, quando que ela voltava, quais os países que ela iria visitar, e aí montei o curso personalizado para viagens para ela. E aí Já tive insight. e aí, o que que acontece? Esse foi o primeiro curso para viagens que eu montei personalizado lá atrás. E aí montei o curso para ela, dei aula experimental para ela amou, trabalhando sempre a conversação com ela. E aí ela decidiu começar. Falei: "Olha, eu montei o curso aqui para você, você vai daqui 4 meses. Então o que que nós precisamos? De 3 horas por semana para você fazer as aulas praticando a sua conversação. Você consegue isso?" "Consigo, às 7 da manhã. É possível?" "É possível". Dava aula para ela às 7 da manhã, de 7 às 8, segundas, quartas e sextas. E ela era pontualíssima. Falei: "Você vai ter que fazer tudo que eu te pedir para fazer. Quem não ouve não fala. Nós falamos uma língua porque nós ouvimos". Eu disse para ela: "Vou te passar muitos exercícios para você ouvir. Então, você vai ter que fazer. Pode me passar que o que você falar eu vou fazer". Fizemos isso. Ela viajou. Fiz todo o plano de viagens dela, ela viajou, ela estudou as aulas até os últimos momentos antes da viagem, viajou. Falei: "Quando você voltar, eu quero feedback. Eu quero saber como foi". E aí, Val, eu falo com ela por WhatsApp, ela: "Teacher, cheguei". Eu: "Ai, que maravilha, eu quero saber como foi a viagem, você conseguiu se comunicar?". Aí ela diz para mim: "Teacher, eu só aceito te contar se você topar tomar um café comigo. A gente se encontrar e tomar esse café pessoalmente, aí eu te conto". Val, me deu um frio no coração. Eu falei: "Meu Deus, será por que que ela quer me encontrar?". E aí eu falei: "Mas eu preciso encontrá-la". "Tá bom", então marcamos e eu fui encontrá-la. Quando eu cheguei, ela me recebeu de braços abertos, me apertou num abraço e disse assim: "Teacher, eu quis me encontrar com você porque eu precisava te abraçar e te agradecer, porque você me deu a melhor viagem da minha vida". Uau! Val, aquilo pra mim foi algo assim, sabe, meu coração desmanchou. Eu falei: "Eu estava com tanto medo", e enfim, desse feedback. Eu sabia que eu tinha feito um trabalho muito bom, mas a gente sempre fica com aquela apreensão. E aí ela disse pra mim uma frase
que eu costumo dizer isso para as pessoas. Eu tomei para mim. Ela disse assim: "Teacher", eu disse: eu não dei essa viagem, a melhor viagem da sua vida, foi você". Ela: "Teacher, você me deu a oportunidade de falar inglês". Ela falou assim: "E falar inglês é libertador". Uau! Entende? Sim, eu Isso é entendo. muito forte, Val, porque ela disse isso, ela disse: "Eu tive liberdade na minha viagem, eu falei com pessoas, eu conheci pessoas, eu fui às lojas que eu quis, eu comprei, eu sentei em um café em Paris e eu pedi o que eu queria, e as pessoas me entenderam e eu entendi as pessoas". Eu tive algumas dificuldades em alguns momentos, sim, mas eu sempre pensei no que você me falava: a pessoa está aqui comigo ao vivo, eu posso pedir para ela repetir, isso não é um crime. Eu posso dizer para ela: "Eu não entendi, você pode repetir, por favor?". Eu ensino essa frase para os meus alunos: você está ao vivo com a pessoa, é um ser humano. Sim. E a gente não é obrigado a entender tudo. E aí ela disse: "Agora, teacher, sabe de uma coisa? Eu descobri que o inglês do meu marido não é bom como eu achava que era, não". Ela falou assim: "Ele vai Olha, ele vai chegar aí e ele já disse que vai fazer inglês com você também". Eu descobri isso porque num restaurante, o jeito que ele falou com o garçom era muito rude e você me ensinou que, né, a gente para fazer um pedido, a gente tem que ser educado em inglês. Não é da forma que a gente fala em português. Me dá uma água, me dá um café. Não, existe uma forma que é polida, né? E aí ela disse que quando escutou ele falando isso para o garçom foi embora. Ela falou assim: "Você é muito grosso com o garçom". Ela falou assim: "Eu não vou deixar mais você falar". Ele: "Como assim? Ele entendeu, ele vai trazer". Ele entendeu, mas você não precisa tratar ele desse jeito. Falar desse jeito em inglês é muito rude. Pode deixar que eu vou falar com ele agora. Olha que legal. Enfim, esse é um caso que eu gosto de contar para as pessoas, é o primeiro, e aí, assim, eu vi que o curso personalizado para viagens, ele é realmente impactante. E aí depois disso, porque as pessoas aprendem mesmo em 4 meses, Val, a Uhum. pessoa sair Uau! do zero em inglês e ela ser capaz de se virar em uma viagem na Princi Europa. Principalmente adulto, né, porque criança tem aquela facilidade ali, ele aprende várias coisas ao mesmo tempo e tal. Já o adulto, ele acha que não consegue, não pode, então já tem várias travas, né. Mas aí eu já peguei duas palavras aqui que você falou, e aí eu já quero ir pontuando, né. A Ótimo. questão da liberdade. Por que que eu entendo, mesmo sem falar inglês, mas eu entendo o que é liberdade? Hoje mesmo, na minha caminhada, que eu tenho um ritual, eu tenho ritual. E no meu ritual, na minha caminhada de hoje, eu senti liberdade. Nossa, eu falei assim, a minha mente, porque eu entendi, eu estava tão bem, com a minha mente, os meus pensamentos, tudo alinhado. Sabe quando você está alinhada? Eu senti Sim. assim. Então, na minha mente, os meus pensamentos estavam alinhados. Eu falei, ok. E nas minhas emoções. E aí o meu corpo estava lá, firme, e eu Uhum. falei: "Uau, isso é liberdade". É. Aí naquele instante, hoje, eu acho que precisou acontecer aquilo exatamente hoje, para que eu pudesse estar com essa energia de troca, com essa única palavra, liberdade. Então hoje eu senti libertador, a minha o meu exercício ritual, né, aquilo Sim. que eu já faço, eu tive essa percepção de uma mente fluida, uma mente que está ali pronta para receber, uma mente que está ali pronta para entregar, uma mente que está ali fluida para fazer acontecer. E um coração aberto, um coração que se derrama. Então, quando esse coração ele se derrama, acaba que quem está próximo consegue receber aquele derramamento, né? Concordo plenamente. E, Val, eu acho que esse sentimento, ele começa dentro da gente, você tem Uhum, toda a razão. E sabe o que que eu acho que é algo, assim, que a gente faz diferente na Globaleng? A Thaís, ela diz assim uma coisa: "Marli, hoje
a questão da inteligência artificial, ela tá todo mundo ali correndo atrás, porque aquele atendimento, né, que é robotizado, e na Globaleng a gente faz o contrário. O nosso atendimento, ele é totalmente humanizado. Uau! Então, assim, e é um atendimento que nós damos para os nossos alunos que é personalizado. Então, olha só aquela juíza que chegou lá no início e disse que não dava conta de falar inglês. Uhum. Val, a gente procura libertar os nossos alunos, porque o que você disse sobre o adulto é algo super correto. O adulto, ele chega cheio de crenças limitantes e travas. Uhum. Ele não tem tempo também. A Sim. criança e o adolescente, ele tem todo o tempo para estudar. A vida dele é essa. Agora, o adulto não. Então, quando o adulto chega com essas travas, com essas crenças limitantes, a gente ajuda ele a se libertar disso. Você sabia que na Globaleng a gente tem uma psicóloga, que é a nossa parceira, ela trabalha conosco na Globaleng e os nossos alunos que eles querem ter uma conversa com ela, doutora Maria Emília Bottini, ela é mestre em psicologia e ela é doutora em educação pela Universidade de Brasília. Ela faz esse trabalho de ter uma conversa, não uma terapia, mas uma conversa, trazendo insights para os nossos alunos sobre crenças que eles têm e que podem atrapalhar no processo deles da fluência no idioma, para que eles consigam atingir essa fluência. E ela traz mecanismos ali que podem ajudá-los a se libertar dessas crenças limitantes e dessas travas. Então, esse uma preocupação, essa é uma preocupação que nós temos na Globaleng, porque a gente acredita, Val, que todo mundo é capaz de aprender a falar inglês, espanhol, o idioma que você quiser. Nós somos capazes. Você só precisa querer. Então, se você quer, na Globaleng, nós estamos lá para te ajudar nesse caminho. E você estava falando sobre essa questão, Val, eu me lembrei de um outro caso, uma senhora de 73 anos de idade. 73 anos de idade, para que as pessoas nunca pensem Que que é tá tarde. tarde. Exato. Pega aqui, conexão. E aí, essa senhora, uma médica, recebeu um convite do sobrinho neto dela para ir para a Irlanda. Ele mora lá. E ela muito católica, e o sobrinho neto teve um filho lá na Irlanda, e esse filho já era um rapazinho e ia fazer a primeira comunhão dele na Irlanda. Ela muito católica, trata esse sobrinho como se fosse um filho, e ele a convidou: "Tia, eu quero que a senhora venha para a primeira comunhão do meu filho". E ela falou: "Marliane", eu falei: "Eu consigo". Nunca viajei para o Sozinho. exterior, não sozinha, não, nunca tinha ido para o exterior, nunca. E muito menos sozinha. E eu preciso vencer esse obstáculo da língua. E eu decidi procurar vocês. Eu falei: "Então você está no lugar certo". E nós desenvolvemos o curso personalizado para a viagem dela para a Irlanda. Val, 73 anos de idade, a coisa mais Show. linda. Foi para a Irlanda sozinha. Voltou, mandou um áudio: "Marliane, que Deus abençoe vocês. Vocês me deram a minha viagem internacional sozinha. Eu fui, eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer em Uau! inglês". Manda mais. Val, olha só, eu tô contando aqui 2 Sim. casos, e é por isso, Val, que nós decidimos, porque Thaís, conversando comigo, falou: "Marli, sabe, o único impedimento que a gente tem, às vezes, para a pessoa não fazer o nosso curso personalizado para viagens, o valor, porque é personalizado, o aluno vai fazer sozinho com o professor. Então isso torna esse curso
um valor que não são todas, não é um valor exorbitante, mas a gente se preocupa em Entende, pagar. né? É, Uhum. a gente se preocupa em pagar os nossos professores muito bem, porque o professor, para dar esse tipo de aula, ele tem que ser um professor muito capacitado. Então, a Thaís falou comigo, Marli, a gente tem que levar isso para outras pessoas que não têm condições de pagar, porque a gente está atingindo uma classe só e as outras pessoas no Brasil, elas merecem também conhecer esse curso que nós damos, porque as pessoas, elas juntam as economias de uma vida para fazer uma viagem internacional e aí elas passam perrengue porque Sim. não sabem falar inglês. Você agora está fazendo eu lembrar, como se fosse daquelas empresas que fazem uma embalagem classe A, não é isso? Exato. Embalagem classe A, mas com preço que uma pessoa de classe C consiga fazer, consiga pagar. Perfeito o que você falou. Aí a Thaís, com essa preocupação, porque a gente tinha algumas pessoas que falavam pra gente, aí a gente procura facilitar o pagamento e tudo. Mas, Val, a pessoa fala, ai, mas eu vou me apertar e tal, e eu já tenho que comprar dólares. E aí a Thaís falou, Marli, vamos pensar Uma em uma forma, solução, né? uma Uhum. forma. Marli, o que que você acha? Vamos gravar. Você tem condições de desenvolver esse curso personalizado, gravar ele, e aí as aulas gravadas, as pessoas vão assistir no tempo Sim, delas, no ritmo delas, e aí a gente oferece um pacote para ela praticar a conversação, quem quiser, mas que o curso seja suficiente para ela aprender ali o que ela precisa para uma viagem e para ela aprender a resolver perrengue, se o perrengue chegar, isso, eu né? consigo compreender isso que você está falando, porque por mais que seja gravado, vamos entender, qual é o destino? Vai ser para fora do Brasil, né. Exato. Então qualquer lugar que fala o inglês, já vai ser a oportunidade, não importa qual lugar que ela vai, mas saiu aqui e vai precisar do inglês, então automaticamente ela já vai, aquelas as aulas, vão ser boas, porque ela vai encontrar aeroporto, o café, o restaurante, o Exato. banheiro, Exato. Se né, você coisa simples. se a sua bagagem extraviar, Uhum, como que você vai resolver isso, né. né? E Sim, aí, o que que a gente eu falei: "Thaís, dá sim, né. conseguimos sim, então Que vamos legal. fazer isso". Então nós gravamos esse curso com situações de viagem, todas as Show. situações de viagem. Possíveis. É, e até Assim situações que possíveis. as pessoas pensam assim: "Mas isso não é uma situação de viagem", por exemplo, ir à farmácia, ir ao médico e dizer o que você está sentindo. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós podemos ficar doentes aqui ou lá fora. E se Aham. você não souber falar o que você está sentindo? E se você não souber ir na farmácia falar o que você está sentindo para você comprar um medicamento? Então, nós pensamos em tudo. O curso é Ai, que completíssimo, show. com todas as situações de viagem, um material riquíssimo. Desenvolvemos, aí gravamos as aulas e desenvolvemos esse material. Que olha que bacana, Hum, Val. O material é interativo. Você vai ter a palavra, por exemplo, vamos supor que seja a palavra insight. insight. Você vai ter, se você passar o dedo, você vai ter a tradução em português e você vai ter o botão do play para tocar o som para você Fala. aprender a pronúncia correta. Uau, Marli. Então, e esse material, ele é seu para sempre. Você faz o download dele Sim. e você pode levar na sua viagem, no seu telefone, porque ele vai ser uma emergência. Eu não tô lembrando disso aqui, mas eu tenho meu material. Sim. Aí você vai lá e faz essa pesquisa rápida. Então, nós elaboramos esse curso, nós estamos já no ponto de fazer o lançamento desse curso e nós vamos dar um curso Going Global, que é se tornando Global. global. Ai, que E show. porque é o que você falou, é para você viajar para qualquer Verdade. país, porque o inglês
qualquer lugar Que que você você tiver. for, você Uhum. vai falar inglês. E aí nós vamos sortear um Going Global aqui. Quando eu estava em off com a Marli, eu falei para ela que quando a gente dá, lembra, Marli? Lembro. Quando a gente doa, quando a gente se doa, quando você faz, eu falo é derramamento do coração. Sim, Eu falo isso porque é algo que hoje é o que me toca, é levar amor, paz e luz, clareza. sim. Aonde eu for, eu sou luz. Aonde eu estiver, eu vou trazer o claro, eu vou trazer harmonia, eu vou trazer, tranquilidade, leveza. Então, esse é o legado que eu vou deixar aqui. Quando eu já não tiver mais aqui, é isso, é dessa forma que eu quero que as pessoas lembrem, né. Sempre que lembrarem: "Quem foi Val Patriota? O que que ela Sim. deixou? Qual o legado?". Então, meu legado, eu já tenho que ir construindo ele a cada dia. Eu estou agora mesmo construindo uma folha do meu legado, hoje aqui com a Marli, da Globaleng, fazendo o Valcast. Maravilhosa! Olha que eu sou boa aluna. Você é inteligentíssima. Eu falei que você em breve vai estar aqui falando no Valcast em inglês. Trazer um convidado para você fazer uma entrevista em inglês, por que não? Conversação. Por que não? Com certeza. Eu nem vou usar a palavra "por que não". É engraçado quando você fala, o que que a gente aprende? Que não pode dizer o não, Sim, que é. não pode dizer o não. Eu aprendi isso, então se eu não posso dizer o não, tipo: "Ah, pense aí, não pense em um elefante na É, sua sala". você acabou de pensar, né? Exatamente. Então, é isso. Com certeza, sim, eu recebo em estar conversando com alguém, né, assim, um convidado que venha e que possa agregar, porque esse Valcast também, eu penso que ele é para compartilhar, igual você está aqui, você é uma empresária, a gente estava conversando um pouco antes, os desafios, né, de Sim, ser empresária, de ser empreendedor. E eu penso que esse momento que a gente está compartilhando aqui é para incentivar, é para derramar essa boa vontade, esse amor, essa leveza de que mesmo não sendo tão fácil, mas é possível. é. É um sonho que hoje a Marli falou com tanta devoção, com tanta energia. Hoje eu nunca imaginei ver a Globaleng dessa forma como eu estou vendo hoje. Olha isso aqui enche, então isso é magnetismo. É. Isso daqui é levar além dessa sala, é fazer com que isso chegue no coração do outro. Obrigada, Val, por essas palavras, porque isso enche o meu coração. Uhum. Vamos É, derramar esse é, coração nessa mesa. porque eu falo, Val, que eu sou muito abençoada porque eu tive a Thaís para sonhar junto comigo, porque eu vejo que a Sim. Globaleng ela não seria possível de ela estar no patamar que ela está hoje. Olha, eu nunca pensei em uma plataforma para os nossos alunos poderem estudar, né? Então, assim, são coisas que eu não pensava antes, e eu disse isso hoje para ela. Então, é o esforço dela e o meu esforço, o esforço dos nossos professores, porque eu digo que nós somos realmente abençoadas, porque a gente tem um time Que lindo, maravilhoso, né. e isso está levando a gente para áreas que a gente não imaginava. Então, o curso para viagens, ele já é uma realidade há algum tempo, desde o início. Né. Mas hoje nós estamos, Val, atingindo atletas. E pensa, Val, nós estamos dando cursos de inglês para atletas. Por quê? Porque uma das maiores deficiências do nosso país é que os nossos atletas, quando Não eles vão para competições internacionais, eles não falam inglês. olha uma coisa que você acabou de falar aí que é até interessante. Amanhã nós vamos estar mais uma vez juntas, né, É em uma verdade. roda. Que legal, que É, show! E aí, falando sobre, ninguém constrói nada sozinho. exato. E basicamente é o nosso
tema de amanhã. Olha que riqueza. Ninguém constrói, você não é grande sozinho. Tem até uma frase que fala: você sozinho você pode até ir rápido, mas acompanhado Você você vai vai mais longe. longe. Isso é show. Então amanhã nós vamos estar em uma roda, a gente vai estar no Espaço dos Empreendedores Sim, durante todo o dia um e evento maravilhoso, muito bem organizado, e a gente vai estar conversando sobre isso, sim. Val. Isso é tão incrível, porque eu digo que a Globaleng, ela não é construída só por mim e pela Thaís, mas por cada um dos nossos professores, dos nossos alunos, Isso é muito importante lembrar. porque, Val, isso é algo que é tão, incrível, nós não pedimos para os nossos alunos nos indicarem, eles simplesmente indicam. Hoje, nós fizemos a matrícula de um aluno que ele veio por indicação de um outro aluno, sabe. E ele Uhum, chegou e falou comigo: "Marliane, eu sou o orientador do Élcio, que é o nosso aluno, e ele me indicou vocês. Ele olha é que legal. orientador dele numa pós-graduação". E você vê, eu falei: "Nossa, que Legal. legal". Uhum, Ele já saiu da escola, ele já concluiu o que ele foi buscar na Globaleng, porque esse é um caso também, nós o preparamos para fazer uma palestra, um curso para viagens diferente. Olha só, Val, nós preparamos esse servidor do Senado Federal para fazer uma palestra na República Tcheca, em Praga, a convite da embaixada do Brasil lá em Praga. O Itamaraty o enviou para representar o Brasil e ser o curador de uma exposição sobre os palácios de Brasília, e ele tinha que dar uma palestra sobre isso na Universidade de Praga. Em inglês, é lógico, a palestra. Preparar o material da exposição em inglês. E ele chegou até nós por indicação de uma outra aluna, uhum. e a gente o preparou. Ele foi, ele deu essa palestra, foi um sucesso, e ele continua nos indicando. Então Isso. você vê como a gente tem uma sementinha ali plantada, que a gente transformou um pedaço da vida dessa pessoa, Sim, né, e aí essa pessoa ela continua indicando a é. gente. Então isso para nós mostra que a gente está fazendo o nosso trabalho direito. Sim, é igual nessa segunda temporada, porque nós fechamos a primeira temporada e estamos iniciando, você é a nossa segunda convidada, Que des honra! dessa segunda temporada. Estamos super felizes, assim, com você aqui. E olha como eu falo assim, nem vou falar, tipo, o nível subiu, porque nosso nível dos nossos, convidados são maravilhosos, porque eu Sim, falo que você, por exemplo, eu sou a cara, o rosto, né, chama host, tá certo? É host, a você é a host, hostess, isso. a anfitriã. Isso, exatamente. Exato, Então, se eu sou essa pessoa, quem vem aqui mostra quem eu sou, com certo? certeza, com certeza. E eu estou muito feliz de estar aqui, de ter tido essa honra, eu, a Thaís, que é a minha sócia Sim. e que mora lá nos Estados Unidos, em E que Miami. nós vamos fazer um trabalho com certeza, vou Sim, aprender inglês, já vou deixar aqui isso gravado. muito bem, Isso daqui porque é isso é é prova. prova, isso. Vai aprender inglês na Globaleng. Globaleng. Você me falou uma palavra e eu estou sempre anotando porque, o que acontece, na nossa primeira temporada, a gente tinha uma dinâmica, agora a gente mudou um pouco a dinâmica, por quê? Como está evoluindo, então é louvável que a gente comece a pensar diferente, e aí pegando Claro, os pontos e tudo. Como você falou algumas palavras, eu vou pegar humanização, tá? Eu vou pegando e aí a gente vai fazendo gancho, sim, porque a partir daí, tanto a gente segue, eh,
algo que seja, como assim, algo lógico, né, Uhum. dentro do que estamos falando. Você falou em humanização. Eu tenho um método que chama massagem humanizada do método 4x4. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de gente, é Hum, incrível. É o que essa mulher faz, olha, hum. eu Val, eu Fala. sempre tive, eh uma agonia, eu vou dizer, quando as pessoas falavam assim: "Massagem nos pés e É tudo". verdade, eu Eu fiz te disse sim. isso naquele dia. E aí, naquele momento ali, eu fiquei mas você já conduz a questão da massagem. Gente, o método dela é fantástico. Então, quando você vai experimentar, você já está assim, completamente aberta. Ou seja, eu detesto que as pessoas peguem no meu pé. Eu não sei por quê, gente. Eu não gosto. E aí, massagem no pé, gente, como? Isso deve ser horrível, né? Eu não vou deixar ninguém massagear meu pé. E aí sempre que eu pensava em massagear, quero massagem nas costas para relaxar, mas ela fez uma massagem nos meus pés. Eu estava com uma dor nos pés. Mulheres que usam salto entendem isso, né, Sim. de você estar e eu tinha voltado de um evento, que eu estava representando a Globaleng em São Paulo, num evento que a gente foi convidado justamente por causa do nosso trabalho com os atletas, de ensinar inglês para atletas. E para agentes FIFA, que agora estamos também dando aula para agentes FIFA, né? E aí, nesse evento, 2 dias usando o salto em pé, voltei, estava morrendo de dor no pé. Aí Val foi fazer, gente, o que que é aquilo? Aquela massagem aliviou todas as minhas dores. Não, seu método, Val, ele é fantástico, fantástico. Isso que é legal, porque assim, a massagem humanizada, o método, ele nasceu, tanto também quanto o livro, né, que a gente Sim. ele nasceu de um fracasso. Aí porque eu vou entrar nisso agora, porque eu vou fazer uma pergunta, então eu vou fazer todo um contexto. Uhum. Então ele nasceu de um fracasso, de uma perda. Então eu estava passando por um processo de ansiedade e depressão, né, então foi um Sim. momento de queda, e a partir dali de um momento de lucidez, veio aí esse insight, por isso também que nesse novo, momento que estamos construindo aqui dessa segunda temporada, essa palavra insight. Uhum. Ai gente. Perfeita. Ela vai entrar demais, porque aqui são pessoas, muito eu falo assim, Mari, gratidão por você estar aqui, porque eu sei que são pessoas que têm conceito, cara, para estar aqui e estão aqui se derramando, entregando o seu melhor. E a massagem, ela nasceu disso. Eu falei assim naquele momento: "Deus, se eu saio dessa situação, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Aquela pessoa que tá sem saber para onde vai, eu vou ajudar ela a ter um direcionamento, eu vou saber, tá no labirinto, tá no fundo do poço, tá não sei aonde, eu Sim. sei o que é aquilo que ela está vivendo, então eu vou conseguir trazer ela para o momento presente. Então, trazendo a pessoa ao momento presente, você consegue despertar a Uhum. pessoa. Concordo. Então, o método da massagem humanizada 4x4, ela vem de encontro a esse nome, humanização, é individual, sabe? É aquela coisa que por mais que eu possa atender 8, 6 pessoas no dia, cada sessão ela é diferente. Eu posso ensinar esse método para um novo massoterapeuta, aquela pessoa que tem interesse em fazer massagem, trabalhar com massagem, e ela ter uma nova experiência com cada cliente. Então Sim. isso faz a diferença, é essa personalização, é você cuidar, é olhar para aquela pessoa que está na tua frente. E aí você falou uma coisa hoje, agora há pouco, que você falou assim que a gente precisa ouvir. Sim. Então, quando a gente escuta, às vezes a pessoa está falando com movimento, com a voz, está falando acelerado, está falando. Ei, relaxe, respira, fica tranquila.
É isso, quando o seu tom, mudei o tom da voz, você muda o tom de voz, Sim. vo então tudo se harmoniza, E faz muita diferença, Val. né. E essa humanização que você está falando, ela é impressionante, porque assim, na Globaleng, eh, a gente trata as pessoas ali, e é isso que eu vejo, que o trabalho que a gente faz é muito diferenciado. Eu não vejo o meu aluno como um número, eu vejo ele como uma pessoa, Uau! e uma pessoa única. E essa foi uma das coisas que eu levei em consideração quando eu estava pensando na metodologia para ensinar adultos. Sim, Porque, Val, você sabe disso, você já fez cursos, e se você quando você faz um curso em uma turma, e no curso de idiomas, no curso de inglês, isso fica muito nítido. Eu sempre via ali alunos que respondem muito rápido, que pegam muito rápido, e alunos que têm um aprendizado mais num tempo mais diferido. Por quê? Ele tem problema? Não, ele é ele. Então, isso é algo que na Globaleng a gente leva para as pessoas, para os nossos alunos entenderem, para que ele não se sinta mal em relação a isso. Ah, mas eu sou devagar para aprender. Você tem o seu tem. tempo. Isso é lindo. Cada um tem o seu tempo. E esse tempo, ele precisa ser respeitado, é o que você falou. Então, por exemplo, no nosso curso personalizado, que é individual, eu tenho uma aluna que ela sofre de dores crônicas. Ela tem artrite reumatoide. E você sabe que é uma doença que não tem cura. Mas E pode ser amenizado, né. exato. Então, o que que acontece? Não tem cura, mas tem dias em que ela está bem Bem, e tem dias em que ela não está. E uma coisa que me chama muito a atenção é que em uma aula, um dia que ela entrou para a aula e ela estava com muita dor, ela faz aula sozinha, e eu sou a professora dela, e ela nunca quis mudar de professora, porque ela se sente muito confiante comigo. Ela saiu do não falar nada de inglês e desenvolveu a fluência dela em inglês, e ela pensava que ela não seria capaz. Então, porque ela já tinha feito vários cursos de inglês e nunca tinha aprendido a falar. sim. E aí, eu me lembro em uma aula que ela entrou e estava na expressão dela. E o que que eu acho que é importante? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, mas nós não enxergamos ela, né? Isso aí. E aí eu olhei para ela e eu perguntei, já em inglês, "Are you okay?", né? Você está bem? Aí ela, com expressão de dor, ela disse que não. Aí eu falei em português com ela. Eu parei, eu falei: "Bem, se ela está falando que não, olha, então fique à vontade para a gente deixar essa aula. Se você não está bem, nós vamos adiar essa aula". "Ah, não, Marliane, mas você já entrou aqui". "Sim, mas não tem problema, você não está bem, Sim, ninguém escolhe quando isso. vai estar bem e quando não vai estar. Se você não quiser fazer a aula, nós não vamos fazer a aula. Nós vamos adiar, a gente vai fazer em um outro dia que você esteja bem". Ela falou assim: "Se você quiser me dar aula, eu quero, porque a sua aula, ela é uma terapia para mim". Ai, que show! Olha isso, Val. É, Eu falei: "Você tem certeza?". "Tenho, Marliane. Eu quero, porque por isso que eu, mesmo sentindo muita dor, eu eu estou aqui. vim para a aula, Isso é tudo. porque eu sabia que fazendo a aula eu vou deixar de lado o pensamento na dor e eu vou me concentrar no inglês, eu vou trazer o que você vai apresentar para mim, e isso vai me tirar o foco da dor". Sim, show. Então, eu acho que isso é humanizar, entende? Sim, Nós temos uma outra aluna na escola que a professora um dia ficou assustada, porque ela falou assim: "Marli, eu preciso falar com você, porque a aluna fulana, Marli, hoje ela não estava bem, e as nossas aulas são gravadas e vão para a plataforma. E ela preocupada: "Marli, não está bem, ela não estava bem e ela não quis fazer a aula, e ela só quis ficar conversando comigo sobre outras coisas".
sabe? Eu fiquei muito apreensiva, mas como é que eu dizia para ela que não? Eu falei: "Você fez certíssimo". Certíssimo. Sim, Porque, Val, eu entendo a preocupação dessa professora, sim. porque foi quando ela entrou na escola. E a gente, quando trabalha em outras escolas, você tem que dar conteúdo, 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 sem olhar para o ser humano que está ali com você, Sim, entende? é isso. Quando naquele momento ele está precisando falar da vida dele, e se ele está falando inglês, Val, que maravilhoso, Não é? não é? E Exatamente, se com ele certeza. precisa de ajuda, porque ele não sabe falar tudo em inglês, a gente ajuda ele, mas ele traz esse inglês, o idioma, para aquilo que tem significado para ele, para a vida dele. E isso faz com que ele aprenda muito mais. Ele não vai estar estudando sobre a vida de outro. Sim, Ele vai estar estudando sobre ele, aquilo que faz sentido para para ele. ele. Isso mesmo. Marli, então vamos pensar aqui. Você vai trazer esse curso, né, para a gente tá sorteando aqui. Qual foi o critério que a gente já compartilhou nas redes Sim. sociais? E qual é o critério que você quer trazer, indicar? Fala aí. Então, nós queremos que você siga a Globaleng no Instagram. Então é Globaleng, eu vou soletrar, né, que é Globalang, é L-A-N-G no final, Globa, né, L-A-N-G-I-L, de Instituto de Línguas. Então é Globalang I-L. A pronúncia é Globalang I-L, né. Você vai seguir a gente no Instagram, você vai seguir o podcast da Val, o Valcast, e você vai, compartilhar, né, os nossos posts ali. Nós temos 2 posts lá no nosso Instagram com 2 pessoas que você gostaria de levar em uma viagem internacional com você. Show! Tá? E aí, nós vamos fazer agora, Val, eu deixo por sua conta como a Sim, gente vai sim, fazer sim. esse sorteio. Pode deixar. Quando tiver no ar, a gente já organiza isso. Perfeito, então. E Gratidão, Amanda eu linda. quero que você que ganhar, você entre em contato com a gente. Mande uma mensagem, porque nós já vamos te dar o acesso ao curso. E esse curso, eu quero que ele te dê uma viagem maravilhosa, com a liberdade de se comunicar, de fazer amizades, de conhecer lugares e Liberdade. de ter ali, absorver tudo que aquele lugar vai poder te oferecer. Porque falando o inglês Inglês. fica mais fácil. Show! Amada linda, eu vou perguntar aqui para você 3 palavras que durante toda a nossa conversa aqui a gente falou, ou que mesmo que ela não tenha sido citada, mas nós trabalhamos nesse contexto. O que é para você, definir essa palavra aqui, ó, o que é para você sociedade? Sociedade, para mim, Val, É, é parceria, sabe? Eu digo que eu e a minha sócia, a Thaís, nós somos casadas, né? Nós temos um casamento. Gente, sociedade não é o tempo inteiro sobre coisas boas, não. Porque a mesma coisa do casamento. Tem momentos difíceis? Tem. Mas tem momentos muito felizes também, compartilhar, né? momentos muito, sabe, que assim são maravilhosos. Eu e a Thaís, nós já tivemos problemas? Tivemos. Nós somos 2 pessoas diferentes e todo relacionamento ele passa por isso. Mas a gente sempre conversou para resolver esses problemas. Ok. Então eu acho que é por isso que dá tão certo. Viagem. Defina viagem. É como se fosse assim, palavra por palavra. Viagem. Hum. O que seria viagem para você? Ai, para mim, Val, eu entendo que uma viagem, ela ela traz experiências, experiências práticas. Muitas vezes de coisas que você só leu ou que você só assistiu em um vídeo, certo? Mas quando você
faz uma viagem, aí você vivencia aquela experiência na Uhum. prática e isso é maravilhoso. Visto. Visto. Ok, o visto. Para mim, eu vou falar sobre a minha experiência. Hum. Muitas pessoas elas tomam ali como parâmetro o visto para os Estados Unidos, né. Uhum. "Ah, é difícil e tal". Não é. Eu posso dizer para você que não é, pelo seguinte: quando eu fui tirar o meu visto americano pela primeira vez, se não me engano, meu visto o visto é por 10 anos, né, e olha só, a primeira vez que eu tirei o visto foi em 2014, meu visto venceu o ano passado, americano, em outubro. Quando eu fui tirar a primeira vez o visto, eu pretendia fazer uma viagem para os Estados Unidos com meu irmão. Meu irmão, na época, ele não falava inglês, hoje ele fala, mas na época ele não falava inglês, né, então eu tirei o visto ali em 2014, nós tínhamos planejado uma viagem para os Estados Unidos, falei: "Tá, vamos lá, vamos ver o que que dá, né". Preenchi aquele formulário lá, mas isso é o que eu digo para as pessoas, quando você tem a intenção de tirar o seu visto, então faça direito. Então vá lá, preencha aquele formulário direitinho, não precisa contratar ninguém, o formulário é em inglês, então você vai precisar ter um conhecimento do Prévio. idioma. Então eu preenchi com muito cuidado, e eu fui lá para a entrevista e ok, você vai receber o seu visto. Beleza. Para mim não foi difícil, porque eu acho, Val, que e isso é algo que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem. Dois alunos da Globaleng que fazem aula juntos, eles estão com intenção de ir para os Estados Unidos. Eles falaram assim: "Teacher, a gente vai contratar uma empresa para cuidar do visto pra gente, do visto americano, porque é muito difícil". Eu disse: "Por quê?". "Não, teacher, porque é muito difícil, a gente viu a propaganda deles e eles estão dizendo pra gente que eles garantem que o visto vai sair". Eu falei: "Olha, você vai precisar de uma entrevista. Você vai precisar preencher o formulário e depois você vai para uma entrevista, vocês vão para uma entrevista". E por que que vocês vão deixar para uma outra empresa fazer isso para vocês? Vocês vão pagar mais caro, vocês vão pagar por esse serviço, eles não vão fazer de graça. "Ah, porque a gente está com medo". Eu falei: "Olha, não tenha medo, vá lá, E preencha o faça, né. formulário, entendeu? Você tem a intenção, diga a verdade, preencha o formulário na hora da entrevista, diga a verdade e você vai receber o seu visto". É lógico que eles têm critérios objetivos, se você vai ter dinheiro para pagar a sua viagem, esse tipo de Sim, coisa. Mas o que eu queria dizer sobre visto é: pessoal, é possível. possível, porque Show. tudo que nós queremos, nós podemos. Isso aí. Não é, Val? Isso mesmo. Agora eu quero que você imagina que esse Valcast vai ficar para a eternidade. Que mensagem, uma frase que você gostaria de deixar aqui registrado para as pessoas que vão estar ouvindo, assistindo esse episódio? Eu quero deixar uma mensagem de gratidão, Val. Eu quero, deixar o meu agradecimento, eh a vocês que estão assistindo a gente, a você por ter me convidado, por ter a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu sonho, que hoje é realidade. Uau! Eu quero deixar um agradecimento a todas as pessoas que contribuem, têm contribuído e continuam contribuindo para esse sonho virar realidade. Porque a Globaleng, ela só é uma realidade porque nós temos os nossos alunos que confiam no nosso trabalho. Uhum. E eu quero dizer para vocês que nós somos muito gratos por toda essa confiança e é isso, eu quero dizer obrigada, porque hoje eu posso dizer que esse sonho é realidade, Val, e isso Uau! para mim me emociona muito, Sim, porque eu sei o a caminho que trajetória, né? foi, né. Show. Agora fala aqui pra gente, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? É
O nosso Instagram é o que eu falei para vocês seguirem, inclusive para vocês ganharem o Going Global e se tornarem globais para viajar para qualquer lugar que vocês Uau! quiserem no mundo com confiança e liberdade. Então, o Instagram é Globalang IL, Globalang IL, @Globalang IL. A gente está lá no Instagram, no Facebook. Se você nos procurar no nosso website, o nosso website é www.globalang.com. Show. Então, lá no nosso site, inclusive, você vai encontrar o depoimento desse servidor que eu citei aqui, que foi para Praga e fez uma palestra em Praga, depois de Uau! fazer as aulas com a gente. Tem um vídeo lá, é Show! só procurar esse depoimento. Lá você vai conseguir agendar uma conversa comigo Uau! e a gente vai ter o prazer enorme de te receber, e inclusive de te oferecer uma aula gratuita para você experimentar a nossa metodologia. É meu convidado. Uau! Gente, gratidão pela vida de cada um de vocês, por cada um que está aqui conosco nesse Valcast, nesse segundo episódio da segunda temporada. Gratidão por cada um, por cada vida. Para você que está me conhecendo agora, nunca ouvi falar da Val Patriota, então, você me encontrou aqui pelo Valcast e você também pode me encontrar no Instagram como @valpatriota, underline, e também eu vou pedir para que você possa, olhar os outros episódios que nós já temos, então nós temos os cards aqui em cima e Maravilhosos. que você pode assistir e compartilhar. O que eu estou pedindo para você agora, se você quiser ser nosso parceiro, se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas e principalmente para quem deseja falar inglês e viajar para fora do Brasil. Gente, muita gratidão. Gratidão a você, minha amada linda, pelo convite aceito. Então, vamos dar tchau para as pessoas que estiveram conosco. Gratidão!